dia, alunos. Bom dia, tutores. Vamos dar sequência hoje à nossa aula de contabilidade na escola. Hoje é a nossa quarta aula. A gente vai dar sequência falando sobre as fontes de recursos, né, que são disponibilizados para a educação, né? A gente tem comentado, feito uma leve introdução sobre elas. Hoje a gente vai falar especificamente sobre algumas e também, e na próxima aula a gente vai comentar mais profundamente sobre as alíquotas que incidem esses tributos, esses impostos, né, que são destinados para a educação. Hoje, dando uma introdução, a gente vai falar sobre contribuição social, onde que dentro da nossa LDB está escrito, se eu não me engano é nosso artigo 68, onde que está escrito da onde que vem essas fontes de recursos, contribuição social, salário educação, transferências, né, as transferências que são feitas do governo para os estados, dos estados para os municípios, né? Então, vamos dar sequência aqui nos nossos slides. Vamos recapitular nossa aula anterior. Nós vimos as fontes de recursos da educação, né? Como eu disse brevemente, falamos sobre tributos, impostos, taxas e contribuições de melhoria, né? Nós falamos o quê? Que tributos, na verdade, tudo isso aqui são os impostos, as taxas e contribuições de melhoria, as constituições federais e os recursos destinados para a educação, a história da vinculação constitucional de recursos para a educação. Falamos um pouco sobre o artigo 212 da nossa Constituição de 88, onde lá está definido o salário educação, e demos um exemplo de cálculo de recursos municipais. Então, como eu comentei com vocês, vamos falar sobre onde que está dentro da nossa LDB sobre esses recursos que vão ser destinados para a educação. Então, vamos falar aqui do artigo 68, que serão recursos públicos destinados à educação os originários de receita de impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Receita de transferências constitucionais, essas transferências aqui é a que a gente vai ver agora, e outras transferências. Receita de salário educação e de outras contribuições sociais. Receita de incentivos fiscais, esse aqui é um assunto bem legal. Outros recursos previstos em lei. Então, falando das transferências constitucionais, o que a gente vê? As transferências constitucionais são transferências de recursos, são realizadas de uma esfera da administração para outra, tendo como finalidade equalizar a capacidade arrecadadora e as responsabilidades na prestação de serviços das diferentes esferas da administração pública. Então, o que significa isso? É o dinheiro que por exemplo, a União arrecada, né? Então, é o dinheiro que a União passa para os estados, que os estados repassam para o município, né? Então, aqui a gente vai dar não vou citar todas, né? A gente vai dar uma repassada em algumas, mas é uma breve ressaltada dessas alíquotas e como que é feita essa transferência. Essa transferência de recursos, ela é uma fonte que mais libera, no caso, o dinheiro para a administração, né? Então, aqui, essas transferências constitucionais, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, da União para os estados e para o Distrito Federal. O que isso quer dizer? Que, no caso, a União arrecada e repassa para os estados e para o Distrito Federal. Então, repassa o quê? Vamos supor aqui um exemplo. Arrecadação de imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, no caso que é o nosso IR e o nosso IPI. Então, a União arrecada, né, o imposto de renda
e o IPI, e daí ela repassa para os estados e para o Distrito Federal. Quanto? 21,5%. No caso aqui, IR de autarquias e fundações estaduais, quanto? 100%. Impostos residuais, 20%, né? Esse é um exemplo que a gente está falando sobre o quanto que a União transfere para os estados e para o Distrito Federal. Aí nós temos o quê? O estado repassa para os municípios. Da União, a União também repassa para os municípios e os estados também repassam para os municípios. O quê? Imposto sobre propriedade territorial. Quanto? 50%. Imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ICMS, quanto? 25%. Eu acho que os cursistas devem estar se perguntando, nós temos uma parceria grande entre município, estado, União, tem transferências de arrecadação, né? Então a gente tem município, a gente tem arrecadação do município, próprio do município, próprio do estado, próprio da União, como já foi falado. Então a gente tem muito recurso financeiro em tese, né? E em concreto também, que deveria ser usada para benefício da nossa sociedade, né? Como no caso a União, construção de estradas, né? Que a gente muitas vezes critica uma estrada federal sem saber que o recurso não é do município, a culpa não é do governador, mas sim, né, da União. Então a gente percebe que tem uma parceria, pelo menos para ver essa parceria, tem recurso, mas não está chegando para benefício da população. A população ainda sofre muito com a falta de investimento desses recursos de forma correta. Ou seja, a gente cada vez mais aumentando as taxas, aumentando os impostos. O Brasil é um país é um dos países que mais tem taxas e impostos a ser cobrados, e a gente não vê esse retorno aí para a melhoria da nossa vida, não é isso? Professora, a gente tem visto até muito isso na televisão, né? Quanto que a gente arrecada de impostos e mesmo assim o dinheiro não está sendo disponibilizado para os fins, né, os devidos fins, na verdade, né, que a gente tem uma arrecadação de impostos muito alta, né, então, o que todo mundo sabe, o que todo mundo fala, é que a nossa educação, a nossa saúde, o nosso transporte, no caso, as nossas estradas, elas deveriam ser muito melhores, né. Com essa carga tributária que a gente tem imensa, né, e não consegue aí suprir o básico da população, né? Temos municípios como Porto Velho, que tem umas menores taxas de saneamento básico do Brasil, né? A gente fica pensando, nossa, a gente faz o pagamento de impostos e tributos e não é revertido para melhoria do nossa na verdade vida. É isso, não é destinado para o que deveria, né, professora? Então, mais alguns exemplos da União e dos estados para os municípios, do arrecadado pelo estado de IPI proporcional às suas exportações, 25%. E do arrecadado de forma de contribuição no domínio econômico, 25%. Então, pessoal, o que isso significa? A União, né, e os estados, eles têm uma arrecadação, e isso, no caso, vamos supor, a União, ela arrecada, repassa um pouco para os estados, repassa um pouco para os municípios. Os estados arrecadam, repassa, um pouco fica para o estado, a maioria, né, e um pouco é destinado para os municípios. E o município, as cidades, elas também têm a sua arrecadação, mas isso é um valor muito baixo. Se a gente for analisar, menos de 10% da receita total do município é originado de recursos próprios. Então, o município, ele é muito dependente dos estados e da União. Contribuição social. A contribuição social é a contraprestação devida pela Seguridade Social e outros benefícios na área social, garantida pelo Estado a determinado grupo da sociedade, de que decorra benefício especial para o cidadão que dele participa, e abrange a previdência social,
olha tudo que abrange aqui a contribuição social. Previdência social, a saúde, a assistência social, a parcelas constitutivas do conceito maior de seguridade social, assim como a educação e o auxílio no desemprego. Então, essa arrecadação, ela é destinada para tudo isso. Hoje a gente não vai falar aqui, por exemplo, dentro da contribuição social, quanto que a gente destina para a educação, quanto que a gente destina, por exemplo, a gente até falou aqui do auxílio no desemprego, né? A gente não vai falar especificamente das alíquotas hoje, a gente vai falar só que é destinado. E conforme no decorrer das aulas, a gente vai, nós vamos nos aprofundando mais dentro desses números, né? Salário educação. É uma contribuição social. Então, o salário educação está dentro da contribuição social. Nós acabamos de falar que é destinado para educação, para saúde. Então, o que é destinado para educação aqui, a gente tem uma parcela que é o salário educação. Devida pelas empresas à educação fundamental, regular ou supletiva, podendo ser destinada à educação de seus funcionários e aos filhos destes, ou ser recolhida aos cofres públicos para posterior aplicação. Na verdade, o que a gente menos vê é os cofres públicos ter uma reserva, né? Isso é bem difícil da gente ver. Mas é o seguinte, o que subentende-se aqui? A empresa, ela tem a folha de pagamento. Dentro dessa folha de pagamento dos funcionários, ela vai recolher, por exemplo, aqui nesse caso, 2,5% para a educação, né? Então, o que a gente percebe, assim, que a empresa, ela está contribuindo aqui, a gente comentou, que a empresa, ela está contribuindo indiretamente, ou pode-se até dizer diretamente, para a educação dos filhos dos funcionários, dos próprios funcionários, né? Ela está arrecadando, ela está contribuindo para a educação, que consequentemente pode ser a educação dos funcionários ou dos filhos dos funcionários em si. Então, é uma contribuição devida pelas empresas, né, para a educação, que é o nosso salário educação. Como que o MEC repassa o salário educação da seguinte maneira: 2/3 para o Estado arrecadador. Então, o Estado que arrecadou o determinado valor, 2/3 fica no Estado, na forma de cotas mensais. 1/3 constitui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e é aplicado nos estados e municípios com maiores defasagens educacionais. Nós comentamos aqui, né, professora, os programas do FNDE já em aulas anteriores. Então, é interessante, até a gente ressaltar que na próxima aula a gente vai voltar a falar desses programas do FNDE, porque a gente está falando da onde que vem o dinheiro e tal, e a gente vai relembrar um pouco desses programas, porque a gente pode até falar, quanto que vai, que percentual que vai para determinado programa, qual programa que se beneficia com mais, porque alguns programas precisam, né, de uma quantia maior. Então, como é distribuído isso? Então, a gente falou em aulas anteriores brevemente sobre esses programas do FNDE, e agora a gente vai falar sobre valores, né? Quanto que é repassado, no caso a gente está falando de percentuais, porque a gente não tem um valor exato do que do quanto vai ser arrecadado, nós temos estimativas, né? E quanto que vai para cada programa desse aí. Incentivos fiscais. São isenções ou reduções de impostos com vistas a induzir determinado comportamento dos agentes econômicos. Uma modalidade de incentivo é a chamada renúncia fiscal. Isso aqui conceitua bem o que é um incentivo fiscal. No caso, é a União renunciando, né? Quando o governo abre mão de cobrar impostos para estimular determinado comportamento. Assim, a fim de estimular uma maior preocupação da sociedade para com a educação, pode-se instituir incentivos fiscais. Eu vou dar aqui um exemplo bem bacana sobre o incentivo fiscal. Eu já trabalhei numa empresa onde ela
ela tinha assim, ela era bem conceituada no que se referia à inovação, né? Então ela tinha uma área de engenharia muito ampla e ela trabalhava para desenvolver produtos, novas tecnologias e tal. E isso é vista como pesquisa e desenvolvimento, né? E o governo, ele em 2006 ou 2007, ele elaborou que é a lei do bem, que ela dá um incentivo fiscal para empresas que participam de inovação, pesquisa e desenvolvimento. Então, o que ela faz? A empresa X, ela teve, sei lá, 100 mil reais que foi destinado de recursos para quê? Para inovação, para desenvolvimento de novos produtos. Então, desses 100 mil reais, a gente vai o quê? A gente vai dar um incentivo fiscal para ela. Vamos supor, de 60% desses 100 mil reais, ela não vai pagar imposto de renda, não vai pagar contribuição social. Então, o que acontece? A empresa, quando vai aplicar determinado valor nesse tipo por exemplo, de serviço, que é pesquisa e desenvolvimento e inovação, ela sabe que desse valor ela não vai precisar pagar sobre um percentual, ela não vai precisar pagar imposto de renda, ela não vai precisar pagar contribuição social. Então, isso é um incentivo fiscal. O que o governo vê? Para a gente desenvolver novas tecnologias, a gente precisa ter uma equipe, né? O que essa equipe precisa? Quanto mais melhor, ela precisa ser capacitada, certo, professora? Então, o que acontece? A empresa vai capacitar essas pessoas. Então, a gente está falando diretamente do quê? Que a empresa, ela está beneficiando essas pessoas com o estudo, né? Porque quanto mais ela aprende, quanto mais ela sabe, mais valor vai ter para a empresa. Então, a empresa, dentro desses incentivos, isso aí está, por exemplo, assim, na compra de materiais para protótipos, para as pessoas... para essa parte de desenvolvimento, está na parte até do salário dessas pessoas, nos cursos que são dados para essas pessoas. Então, é um incentivo fiscal. O governo fala assim, você vai investir nisso, então a gente vai te liberar de pagar determinados impostos sobre... Logicamente que não dá para a gente detalhar quais são as isenções feitas dentro dessa lei do bem, porque são bastante coisa. Mas é só para vocês terem noção do que seria um incentivo fiscal. Esse é um exemplo claro de incentivo fiscal. E a empresa, ela investindo também na capacitação, com certeza ela vai investir no lucro, né? Porque ela vai ter o retorno, né? O profissional mais capacitado, ele tem mais conhecimento, ele vai ter mais habilidade, ele vai sair de determinadas situações, vai se tornar mais competitivo, né? Ele vai se tornar mais motivado. Quer dizer, sempre quando você tem incentivo fiscal, você tem o retorno também, né? Então as pessoas, elas fazem, né, um benefício, não é por caridade, não é porque são boazinhas, né? Ah, não, mas aquela empresa ela está investindo mais, não é porque tem aquele desconto, né? Do imposto, mas ele vai ter o retorno também. Então, é isso que a gente precisa, não as pessoas investir, pagar impostos, não porque são boas, porque são boazinhas, porque estão fazendo caridade, mas sim cumprir com o seu dever e o serviço público também cumprir com o seu, que nos dá como retorno, né, uma melhor qualidade de vida, né, que a gente verifica só que o cidadão... E nós também comentamos, quando a gente estava falando de contabilidade comercial e contabilidade pública, nós também comentamos, né, professora, que hoje a gente tem que ter um diferencial muito grande para crescer. Empresas que não se destacam, até às vezes... Eu e a professora Andréia, a gente vende o mesmo produto. Se a minha no mesmo preço, a mesma qualidade, tudo igual. Se a minha campanha de marketing for melhor do que a dela, eu vou vender mais. Então, tudo está voltado no jeito que você faz. Então, essas empresas, no caso, a gente está falando que poderia... no caso, eu citei essa lei do bem, que a gente está aplicando dentro de uma indústria. Então, ela tem que inovar. Ela não pode lançar um produto aqui e ficar parada nisso, porque a gente está constantemente evoluindo. Então, ela tem que focar na inovação, ela tem que focar no crescimento, porque senão daqui a pouco ela não sobrevive, né? Há tantas mudanças que a gente vem encontrando.
Outros recursos previstos em lei. O artigo 68 da nossa LDB também prevê como fonte de financiamento da educação outros recursos previstos em lei. Significa que, além de todos os recursos já existentes, a LDB de 96 reconhece a possibilidade da instituição de novos recursos, basta que estejam regulamentados pela legislação. Então, o que a LDB aqui faz? Ela deixa aberto, caso haja novas possibilidades, novos recursos, desde que esteja tudo previsto, tudo tem que ser feito lei, né? Então, está aberto para caso necessita de implantar mais alguma lei dentro do que a gente está falando aqui. A elaboração do orçamento da União. No caso do orçamento da União, existe uma lei que obriga a sua elaboração. Nós falamos sobre isso já. Este orçamento é único, o que significa dizer que as várias áreas do Poder Executivo elaboram seu orçamento. Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério do Transporte, Comunicação e etc. Os quais serão consolidados em um único orçamento. Então, o que acontece? O Ministério da Educação vai elaborar o seu orçamento, o Ministério do Transporte, o Ministério da Saúde, e todos esses orçamentos são unidos num único orçamento. Por isso que a gente falou aqui, o orçamento da União é um orçamento único. Daí que vem a gente dar importância no planejamento. A gente tem que saber planejar muito bem para que esses orçamentos, porque o orçamento a gente não diz que é uma coisa que já aconteceu. O orçamento é o que a gente está planejando são, no caso, as nossas metas e objetivos, né? E até no nosso caderno ressalta a diferença entre metas e objetivos. O objetivo é o que a gente quer alcançar e a nossa meta é quando e como a gente vai fazer para alcançar aquilo. A gente dá um exemplo, por exemplo, eu quero comprar um determinado bem que custa 100 mil reais. E eu coloquei como esse é o meu objetivo. Eu vou comprar um bem que custa 100 mil reais. Qual que é a minha meta? Eu vou comprar isso no prazo de 5 anos. Então eu já sei o quê? Que eu vou ter que guardar 20 mil reais por ano para chegar no 5º ano e eu conseguir comprar esse bem. Então, o objetivo é o que eu coloquei lá no final. Eu quero comprar isso. E a minha meta é o que e como eu vou fazer para comprar isso, né? Vamos conceituar, antes da gente continuar aqui no orçamento público, vamos dar mais alguns conceitos. Política pública. No Brasil, política pública são ações adotadas pelas 3 esferas do governo, federal, estadual e municipal, que têm como propósito atender às necessidades dos variados setores da sociedade. O que a gente engloba aqui dentro de políticas públicas? Atividades de um governo ao longo de seu mandato. Medidas tomadas pela sociedade política para realizar um projeto de sociedade. Programas para solucionar problemas públicos, intenções que dirigem as ações de um governo, atendimento às demandas vindas da sociedade, decisões de um governo que influenciam a vida de um conjunto de cidadãos. Então, políticas públicas são as ações que a gente vai tomar, no caso, para a gente melhorar o nosso governo, melhorar a nossa sociedade. Política educacional. No caso brasileiro, são ações planejadas e executadas pelo governo federal, estadual e municipal, cuja finalidade é aumentar a qualidade da educação. Esse é o alcance. Então, no caso, a nossa política estadual ela vai estar dentro da nossa política pública, porque política pública é tudo, né? E como a gente está falando aqui de educação, a política estadual ela vai ser uma política que a gente vai adotar para melhorar, né, a nossa educação. A gente está falando aqui do Plano Nacional de Educação. Isso é uma política adotada para a gente melhorar a educação. Lei Orgânica Municipal. Na hierarquia das leis municipais, a lei orgânica é a mais elevada, sem contrariar o que está disposto na Constituição Federal e Estadual. No caso, a Lei Orgânica Municipal é a nossa Constituição Municipal. Então, é o quê? É a nossa lei municipal, desde que ela não vá contra a nossa lei federal, a Constituição Federal
nem contra a nossa Constituição Municipal. Voltamos a falar agora sobre o orçamento da União. Na elaboração do orçamento da União, o Poder Executivo Federal é responsável pela elaboração dos variados tipos de orçamento. Para realizar esses planejamentos, a Constituição Federal de 88 prevê 3 leis que devem ser estabelecidas periodicamente. Gente, isso aqui são os nossos planos. A gente estava falando agora, né, de planejamento, então é o nosso plano plurianual, que é o nosso PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a nossa LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que é o nosso LOA aqui, né? O plano plurianual, PPA, é uma lei que define o planejamento das ações do governo por região e por um período de 4 anos, tá? É o nosso caso, é o nosso plano a longo prazo. O PPA deve ser enviado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional até 31 de agosto do primeiro ano do seu mandato. Então, o que acontece? O Presidente da República assumiu. Em janeiro até 31 de agosto, ele tem que estar com o PPA de 4 anos elaborado. Eu retirei aqui, dentro do Ministério do Planejamento, do site, onde que está o PPA de 2012 e 2015. No caso aqui, cada ícone desse, a gente clica e vai ter várias informações, mas é só para vocês terem uma noção de como que isso aqui está disponível. Ó, nós temos a mensagem presidencial, a apresentação, dimensão estratégica, modelo de planejamento governamental, políticas sociais, políticas de infraestrutura, políticas de desenvolvimento produtivo e ambiental, políticas e temas especiais. Então, no caso, tem várias outras informações aqui dentro do Ministério do Planejamento. Só coloquei aqui algumas para vocês terem uma noção de que todo esse conteúdo tem disponível para quem quiser. A gente tem comentado, né, professora, sempre no decorrer das aulas, a gente tem pedido para vocês acessarem os sites para terem noção dessas informações. Então, eu decidi aqui colocar só brevemente um pouco do que tem sobre o nosso PPA e caso... espero que todos tenham interesse para ver como que funciona, o que está escrito dentro de cada um deles, né? Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a nossa LDO. É a norma legislativa que trata das metas e das prioridades da administração pública, orientada à elaboração da Lei Orçamentária Anual. O projeto da LDO deve ser enviado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional até o dia 15 de abril de cada ano. Então, no site do Ministério do Planejamento, eu coloquei que o primeiro ícone ali era a mensagem presidencial, né? E aqui a gente está dizendo que ela tem que ser enviada até dia 15 de abril de cada ano. Então, aqui na nossa LDO, eu dei o exemplo do quê? A mensagem presidencial, isso aqui está dentro do site da Câmara Legislativa. Então, essa foi aqui a mensagem presidencial para a nossa LDO de 2016. Por quê? Porque como tem que ser enviado isso até dia 15 de abril de cada ano, como dia 15, no caso, dia 15 já passou, dia 15 de abril, então já tem que ter feito o de 2016. Até dia 15 de abril de 2016, tem que ser enviado o de 2017. Então, aqui na mensagem presidencial diz: senhores membros do Congresso Nacional, nos termos do artigo 61 da Constituição e do inciso 2, do artigo 35 do ato das disposições constitucionais transitórias, submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto de lei que dispõe as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2016 e da outras providências. Olha aqui a data, pessoal, Brasília, 15 de abril de 2015. Então, tem que ser enviado até o dia 15 de abril de cada ano. A Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual estima a receita e fixa a despesa que a administração pública federal está autorizada a realizar num determinado exercício. Como instrumento de execução do planejamento do governo, a Lei Orçamentária Anual deve ser compatível com a LDO e com o PPA.
logicamente, aprovado para o período. A Constituição determina que o orçamento deve ser votado e aprovado até o fim de cada sessão legislativa, que é encerrada em 22 de dezembro de cada ano. Então, vamos entender aqui, aqui no caso, ó, depois de aprovado, o projeto é sancionado pelo presidente da República, transformando-se em lei. Então, aqui também, dentro da Câmara Legislativa, nós temos aqui a nossa Lei Orçamentária Anual de 2016, que já está lá também. Como tem que ser aprovado e sancionado até 22 de dezembro de cada ano, já tem a de 2016 no site da Câmara Legislativa também, se vocês quiserem acessar. O orçamento passo a passo. Como que vai funcionar isso, pessoal? A gente falou do PPA, então é a definição do PPA. Com o PPA aprovado, o governo federal parte para o segundo passo, enviar ao Congresso Nacional a LDO para que seja votada e aprovada. Tudo que for aprovado na LDO deve ser considerado na elaboração da Lei Orçamentária Anual, passo que finaliza a realização do orçamento. Então, o orçamento público, pessoal, é dividido nessas três partes. Será a Lei Orçamentária Anual quem revelará a origem dos recursos, né? O montante e o destino dos recursos a serem gastos no país. É interessante a gente até fazer o questionamento para os cursistas. Quantos de vocês conheciam o PPA? Sabiam qual a fim se destina, a LOA e a LDO. Quem de vocês conhecia, já sabia, né, como que era esse trâmite, quando que ia para o Congresso Nacional, do que se tratava? Muitas vezes, né, a gente está fazendo essa capacitação, esse curso aqui, o profissionário, a gente está aprendendo tanta coisa, né, muita gente está conhecendo agora o PPA, né, esse planejamento que o governo federal, estadual, municipal tem que fazer também, né, para poder executar, mas antes de executar tem que ter a aprovação do Congresso. Então, muitos estão conhecendo agora, professor. Então, isso é muito interessante a gente conhecer, né, a gente buscar o conhecimento e às vezes, quantas vezes o sindicato, eu sempre repito isso aqui, o sindicato vai chamar os funcionários para uma greve e dentro do PPA não tem nenhum recurso destinado a aumento de salário de funcionário. E se não tem, não vai ter aumento. Não adianta. Então, muitas vezes, se você não tem esse conhecimento, como é que você... não, mas eu vou. Aí o sindicato, não, a gente vai conseguir se a gente ficar quantos dias. Eu não sou contra a greve, pelo contrário, eu sou a favor. Eu acho que a gente tem que reivindicar, tem que lutar. Mas a gente tem que também ter conhecimento se vai ter um retorno ou não, né? Se a gente não ter conhecimento, não souber como foi planejado o orçamento todo do governo, a gente não vai, realmente a gente vai ficar ali meses até sem ter nenhum retorno. A gente depende muito, né, do interesse de vocês para agregar valor também nas nossas aulas, porque aqui, por exemplo, a gente disponibilizou aqui que as informações do PPA estão lá no site do Ministério do Planejamento. Então, a gente precisa, no caso, que as pessoas, os nossos alunos, eles tenham o interesse de ir lá e ver o que está escrito ali. Tem muitos de vocês que sabem, né, já sabem, já têm noção do que é. Eu sempre gosto de deixar bem claro, a gente não tem que decorar nada, a gente só tem que saber o que está escrito ali. Mas, assim, as pessoas que não têm, não sabem, tentem ter a curiosidade de ir atrás dessas informações. Elas estão todas disponíveis. A gente não tem tempo para, por exemplo, pegar um PPA aqui e desmembrar ele, porque não tem condições de a gente colocar isso dentro das nossas aulas. Mas a gente precisa que vocês tenham interesse de ir atrás dessas informações. Elas estão todas lá, né? Então, aqui, para a gente finalizar o nosso orçamento passo a passo, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai elaborar o PPA, que ele é a longo prazo. Então, vai estar... Vamos supor que o PPA é o nosso objetivo. É o nosso objetivo para esses 4 anos. Aí, vem a nossa LDO. O que é?
é a nossa meta. Nesse ano a gente vai fazer isso, porque dentro desse objetivo, vamos supor que tenha, nós temos prioridades, né, professora, dentro desses objetivos. Então é a LDO que dentro de cada ano vai falar, esse ano a gente vai fazer isso, no próximo ano a gente vai fazer aquilo, no próximo aquilo. Então a LDO ela vai dividir esses objetivos que foram estipulados no PPA. E, no caso, a lei orçamentária anual, ela vai englobar tudo isso. Ela vai pegar os objetivos do PPA, as metas que foram estipuladas na LDO e vai colocar dentro da nossa lei orçamentária anual. E é interessante ressaltar, por que está escrito ali que ela tem que, o orçamento lá da lei orçamentária anual, os recursos, tem que condizer, porque não adianta eu falar, eu vou disponibilizar, eu preciso para o meu PPA lá R$1 bilhão e lá na minha estimativa de recursos dentro da minha lei orçamentária anual, está lá que eu não vou arrecadar tudo isso. Então, a gente já sabe que a gente não vai cumprir. Então, cada plano tem que estar condizendo com o outro para que isso seja efetivo, né? Os responsáveis pela elaboração do orçamento da União. Então, os diversos ministérios, né, que nem a gente estava falando, educação, saúde, transporte, elaboram seus orçamentos individuais para o exercício seguinte. Esses orçamentos são encaminhados para a Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que se encarrega de consolidar as propostas e submetê-las na forma de projeto de lei orçamentária à Presidência da República. Então, esses orçamentos que são elaborados pelos diversos ministérios, pode ser que alguns sejam barrados aqui dentro da Secretaria de Orçamento Federal. Pode ser que alguns que foram feitos, falam, ó, isso aqui não vai dar para a gente fazer agora, né? Então, por isso que, assim, são sequências, né? Começa pelos ministérios, passa pela Secretaria de Orçamento Federal, até chegar, no caso, à Presidência da República. O projeto de lei orçamentária anual é enviado à Comissão Mista de Orçamentos e Planos do Congresso Nacional para a apreciação dos deputados e senadores. O orçamento deve ser votado e aprovado até o fim de cada legislatura. Depois de aprovado, é sancionado pelo presidente da República e se transforma em lei. Então, tudo começa, né, professora, em etapas, até que vai chegar a última etapa, que é a nossa presidência da República, que vai ser aprovado ou não. A gente encontra, quando a gente vai visualizar essas informações, muitas mudanças. Então, dentro daquilo, isso a gente não vai fazer, vamos transformar. Então, tudo é adaptado, né, até o fim, que é aprovado e é transformado em lei. O planejamento e o orçamento na escola pública. A gestão educacional tem como função canalizar os esforços humanos, materiais, financeiros, pedagógicos e outros existentes na instituição escolar, com vistas a assegurar seus propósitos de formação para a cidadania. O ensino público vem buscando a implementação da gestão democrática. A gente vai falar sobre isso aqui, pessoal. Gestão democrática, que visa assegurar a gratuidade do ensino e a universalização da educação básica, por meio de uma gestão forte, descentralizada e participativa. Tem que ser assim. Vamos supor, se fosse... Aqui a gente está falando do orçamento federal, né? Vamos supor que fosse um ministério que fosse designado, né, professora, para fazer todo o orçamento de tudo. Não tem como, se ficar muito centralizado. E aqui a gente também fala dentro da nossa escola. Todas as pessoas têm que participar do orçamento da escola, todas as pessoas têm que participar na tomada de decisões da escola. Porque se ficar, do mesmo jeito que a gente fala que se ficar muito centralizado ali, a União que vai fazer tudo, do mesmo jeito que é na escola, se ficar responsável para um fazer tudo, não vai ficar legal, porque essa pessoa precisa das informações de outras pessoas, né? O meu setor não tem totalmente a ciência do que acontece dentro do setor da professora Andréia. E do mesmo jeito que o setor da professora Andréia também não tem ciência de tudo que acontece dentro do meu setor. Então, quando a gente se junta, a gente
agrega valor uma para outra e a gente consegue fazer com que essas informações sejam mais eficientes, né? Elas tenham maior valor, no caso, para a tomada de decisões. A gestão da educação escolar necessita otimizar seus vários recursos para garantir a formação do cidadão. Dentre os recursos a serem geridos, encontra-se o financeiro. Como que é feita a prestação de contas? Em relação aos bens e serviços que chegam às escolas, mas que são pagos pelas secretarias de educação dos estados ou pelas prefeituras, compete a esses órgãos a prestação de contas, ou seja, quem gasta o dinheiro guarda os documentos que comprovem os gastos e presta contas. Eu comentei isso com você também, com vocês também a aula anterior. Tudo que a gente gasta a gente precisa comprovar, né, professora? Então, se a escola recebeu determinado recurso e ela vai dizer lá no plano dela, no orçamento dela, que ela vai gastar em X, Y, Z, ela vai ter que ter nota de tudo, ela vai ter que ter, muitas vezes, um contrato, né, ou prestações de serviços de tudo, para comprovar onde foi gasto esse dinheiro, né? Se o dinheiro foi para a Secretaria de Educação e a Secretaria de Educação, por exemplo, disponibilizou, por exemplo, ela fez uma compra grande para distribuir para essas escolas, é ela que tem que comprovar o gasto, né? Então, que fique muito claro isso. Tudo que é gasto tem que ser comprovado. Então, o que a gente faz? A gente faz o orçamento da nossa escola. Esse orçamento vai ser aprovado ou não. Só para vocês terem uma noção, o orçamento da escola, ela vai agregar para o orçamento do município, que vai agregar para o orçamento do estado, que vai agregar, no caso, para o nosso orçamento geral, que é o nosso orçamento federal, né? Então, olha a quantidade de informações que são coletadas para chegar até o nosso orçamento anual, no caso, o nosso geral, né? Então, por isso que é muito importante. Por que a gente fala de otimizar recursos, pessoal? Porque não adianta a gente fazer um orçamento gigantesco, né, professora? E vai chegar lá no final, ele não vai ser aprovado, lógico, porque a gente não está distribuindo dinheiro, né, professora? É muito pelo contrário. Vai sobrar para o contribuinte. Não vai sobrar. Então, por isso que a gente tem que deixar as coisas bem enxutas. A gente só vai colocar no nosso orçamento o que realmente é necessário. Então, pessoal, eu espero que tenha sido... que vocês tenham entendido bem sobre o nosso PPA, sobre a nossa LDO, sobre como é elaborado esse orçamento da União, para vocês terem uma ideia de como não é uma coisa que é feita do dia para a noite. São muitas informações que são coletadas para a gente chegar lá num orçamento, um orçamento só, que vai ser o geral de tudo. A gente está falando de cada escola, de cada bairro, de cada município, de cada estado, né, do país, até a gente chegar no final. Então, não é um negócio que é feito do dia para a noite, por isso que é muito importante que as informações sejam claras, né, que sejam bem objetivas. Eu agradeço a todos a atenção e eu espero você, muito obrigada, professora Andréia. Obrigada, professora Aline. Obrigada a todos. Eu espero você para nossas atividades. Olá, tutores, olá, alunos. Vamos começar agora a correção das nossas atividades. Antes, eu vou dar uma repassada breve assim, no que a gente falou durante a nossa aula de hoje. Então, nós falamos sobre a LDB e os recursos destinados à educação, as transferências constitucionais, a contribuição social, salário em educação, incentivos fiscais e outros recursos previstos em lei, a elaboração do orçamento da União, políticas públicas, política educacional, lei orgânica municipal, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, orçamento passo a passo. Pessoal, esses três aqui, ó, é muito importante vocês terem noção disso aqui para a gente dar continuidade na nossa disciplina de contabilidade. Os responsáveis pela elaboração do orçamento da União, o planejamento e o orçamento na escola pública. E agora vamos dar continuidade às nossas atividades. Questão 1. O que são
salário, educação e incentivos fiscais. Professora, temos alguma contribuição? Temos sim, só um momentinho. Temos aqui, vou ler a mais recente, do Polo Centro. É uma contribuição social devida pelas empresas à educação fundamental, regular ou supletiva, podendo ser destinada à educação de funcionários, a filhos destes ou recolhida aos cofres públicos. Incentivos fiscais são isenções ou reduções de impostos com vistas a induzir determinado comportamento dos agentes econômicos. A cursista Aparecida que enviou. É isso aí, Aparecida. É bem importante, assim, eu acho muito interessante os incentivos fiscais. Espero que tenha ficado bem claro para vocês o que são os incentivos fiscais, porque eu acho que ele agrega muito valor na nossa educação. Questão 2. O que são políticas públicas e política educacional? Temos alguma contribuição, professora? Temos. Está chegando aqui, a gente tem... eu queria continuar com a leitura da questão 1. Uhum. Da tutora de Nova Mamoré, ela enviou. Do aluno Marcos. É uma contribuição social devida pelas empresas à educação fundamental regular ou supletiva. Incentivos fiscais são reduções de impostos com vistas a induzir determinado comportamento dos agentes econômicos. Obrigada aí, Marcos, de Nova Mamoré. Tutora presencial de Cujubim, a Fabiana. Incentivo fiscal são injeções ou reduções de impostos com vista a reduzir determinado comportamento dos agentes econômicos. A questão 2, Ana Paula, do Centro, ela disse o seguinte: define o planejamento das ações do governo por região e por um período de 4 anos. Foi a cursista Aparecida que deu essa contribuição. Se alguém puder mandar alguma contribuição do que vocês entenderam sobre os incentivos fiscais, porque muitas vezes o conceito em si, a gente lê, mas a gente não consegue definir, por exemplo, para a gente definir com as nossas palavras, o que vocês entenderam sobre o que são incentivos fiscais. Muitas pessoas pode ser que não sabiam que existia isso, que isso poderia de alguma maneira ajudar com a nossa educação, né? Então, se alguém puder, ainda há tempo até a gente finalizar a aula, mandar o que entendeu sobre o que é incentivo fiscal, é bem interessante. Questão 2, alguma da questão 2, professor? Já foi lida, do Polo Centro. Tá, ok. Questão 3, explique o que é PPA, nosso plano plurianual. Alguma contribuição? Ainda não. Então, PPA é uma lei que define o planejamento das ações do governo por região e por um período de 4 anos. O PPA deve ser enviado pelo Presidente da República ao Congresso Nacional até 31 de agosto do primeiro ano do seu mandato. Então, como eu comentei com vocês, quem tiver a curiosidade de ir no site do Ministério do Planejamento para verificar o que está escrito dentro do PPA, que é o que a gente tem 2012, 2015, agora em 2016 tem que ser apresentado um novo PPA para os próximos 4 anos, né? Então, é muito importante que vocês saibam, tenham uma noção do que está incluso dentro desse PPA, né? O que está sendo discutido, o que está sendo colocado como um objetivo, né? Aqui não deu para ela fazer perguntas sobre todo o nosso assunto, porque hoje nós abordamos bastante conteúdo, mas no caso é o que eu comentei na aula com vocês. O PPA é o primeiro passo, né, na elaboração do orçamento, que é nossos objetivos para 4 anos. Depois vem a lei de diretrizes orçamentárias, que é o que a gente estabelecer ano a ano, o que a gente vai cumprir dentro do que foi dito dentro do nosso PPA. E daí tudo isso é unido e colocado dentro da nossa lei orçamentária anual. Então, no caso, como a gente comentou na aula, são os nossos 3 passos, PPA, LDO e a nossa lei orçamentária anual. Questão 4. Na sua opinião, a gestão democrática é eficaz na sua escola? Cite os pontos
fracos e fortes. Eu acho muito interessante essa questão, porque a gente estava falando que a gente tem que ter tem que conviver assim num universo descentralizado, porque se a gente centralizar tudo dentro de um setor, centralizar tudo dentro de um ministério, não vai ser legal, as ações não vão ser eficientes. Então é bem interessante que nós colocamos, por exemplo, dentro da nossa escola, a gente está falando de cada ministério, né, no caso do governo, mas dentro da nossa escola, dentro de cada setor, os responsáveis para cumprir determinadas tarefas, porque se ficar centralizado em uma pessoa só, a pessoa provavelmente não vai dar conta e provavelmente o resultado não vai ser legal. Temos alguma contribuição dessa? Questão 4, a gestão democrática, esse é do Polo Centro, tá? A Ana Paula, a tutora, enviou, com a cursista Simone dando a resposta. A gestão democrática trouxe mais igualdade no ambiente escolar, pois através dela todos somos educadores. Com ela temos a oportunidade de participação nas decisões e concretização dos planejamentos. Porém, muitos ainda precisam melhorar. Nem todos têm a consciência da importância da participação dos pais e alunos e de toda a comunidade escolar. Obrigada, Simone. Tem outra contribuição da questão 4. Não, é a mesma questão. A questão 2, eu vou ler aqui, que foi enviada agora, de Costa Marques, né? A cursista Flora. Políticas públicas são um conjunto de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo Estado diretamente ou indiretamente com a participação de entes públicos ou privados. Política educacional é o nome dado a uma série de medidas anteriormente planejadas e colocadas em prática por um governo, seja estadual ou municipal. Ela cria acessórios importantes, né? Eu acho acessórios importantes para levar a educação no meio da sociedade local, com criação de escolas e melhorias do ensino. Tá? É a Flora de Costa Marques. Obrigada, Flora. Da questão 4, tem mais alguma, professora? Não, no momento não. Então, pessoal, quando a gente quis ressaltar essa parte aqui, do que você acha, né? A importância da gestão democrática, como que isso tem sido feito dentro da sua escola, como isso tem sido visto dentro da sua escola. Eu venho falando aqui até nas aulas anteriores que a gente não pode focar só no que está ruim, então por isso que eu gosto de focar nos pontos fortes e nos pontos fracos, porque sempre a gente analisando corretamente, a gente encontra muitos pontos fortes, né? Então, a importância disso também para o planejamento, por exemplo, para o planejamento orçamentário da escola, para a elaboração das metas da escola, tudo tem que ser feito em conjunto para que isso seja integrado à opinião dos diversos setores dentro da escola, né, professora? É isso. Temos a contribuição do Marcos de Nova Mamoré. Ele diz o seguinte: acredito que a gestão democrática é um bom caminho para a melhoria da educação, mas na minha escola da rede estadual está implantada há pouco tempo e ainda observa pouca participação dos funcionários e comunidade referente à educação. É como a gente falou nas outras disciplinas, né? A gente vê que é um processo lento, mas é um processo que a partir do momento que ele é consolidado, né, e as pessoas ali estão comprometidas com essa gestão democrática, realmente vai ficar efetiva e vai ser uma característica própria da escola, então vale a pena a gente investir. Qual que é o nome, professor? Nova Mamoré, o Marcos. Marcos, então vamos analisar os pontos fortes agora do que você acabou de responder aqui pra gente. O primeiro passo já foi dado, foi implantado, não é, professora? Uhum. Então, não está mais totalmente centralizado. Já foi decidido para que as outras pessoas contribuam também com informações. O processo para isso não é de uma hora para outra que vai acontecer isso. A gente vai implantar uma gestão democrática, então amanhã todo mundo começa não é assim que funciona, nem no setor público e nem no setor privado. Por quê? Porque as pessoas têm que começar a se adaptar à mudança, entendeu? Então, o fato de já ter sido decidido fazer isso já é um ponto, já é o maior ponto forte, entendeu? Então, assim, agora, logicamente que a gente precisa
a vontade de todos de contribuir para que isso dê certo. Porque se a gente implantar a gestão democrática numa escola e todo mundo se abster e falar, eu não quero participar disso, ela nunca vai funcionar. É o que eu disse, ela não vai funcionar do dia para a noite, só que as pessoas têm que querer que ela funcione, porque com o passar do tempo, vai chegar uma hora que isso aí vai estar sendo bem eficiente, né? A gente tem que relembrar que nós viemos de uma cultura, de um regime de ditadura, né? Então a gente ficou muito acostumado com a questão de ordens, né? De você cumprir medidas que foram já predeterminadas por cima, né? Então, não é uma cultura que vai ser modificada de uma hora para outra, né? Então, as pessoas estão muito acostumadas em ser mandadas, né? Não participar, apenas receber ordens e executar. Isso é já de uma cultura de ditadura, né? Nós temos um Estado democrático de pouco tempo. Né? Então, o Brasil ainda ele está se acostumando a questão democrática, mesmo porque se a gente for comparar, imagine se a gente pudesse implantar no Brasil o voto, que ele não fosse obrigatório, né? Então as pessoas tivessem a livre escolha de ir às urnas e votar. Será que o brasileiro ele iria às urnas votar? Né? Será que esse compromisso seria realmente feito, realizado? Então, será que o brasileiro está preparado para essa democracia total? Né? Então, a gente tem que... não, mas a gente não vai porque a gente tem político corrupto, mas em todos os países existe a corrupção. Mas existem países que o voto não é obrigatório e as pessoas vão às urnas. Quer dizer, quando a gente fala em democracia, ela fala em compromisso. Então, com o compromisso é difícil. Quando você está livre para opinar, você está livre para decidir também, você se compromete. Então, muitas vezes as pessoas não querem se comprometer. Elas preferem executar ordens, porque a ordem veio de cima, então ela não está envolvida com essa ordem, ela apenas executa. Então, realmente, é um processo demorado, mas ele realmente vale a pena. Achei muito interessante esse exemplo que a professora deu agora, porque a gente está falando da gestão democrática específica dentro da sua escola. Agora, imagina, a gente está brigando, né, no caso, pela democracia, né, professora? Aí a gente se pergunta mesmo, se não fosse obrigatório votar, qual será que é o percentual, né, da população que iria ter as urnas de livre e espontânea vontade? Então, na verdade, a democracia mesmo é que isso não precisa ser obrigatório, né, professora? A gente tem que ir porque a gente está querendo lá e lutar pelos nossos ideais, e lutar pelo que a gente quer. E dentro da escola, a mesma coisa. Os gestores, eles não precisam obrigar que você faça isso, não, isso tem que partir de você, né, professora? Você tem que se interessar pelas decisões, né? Logicamente que tem umas pessoas que se interessam mais que as outras, mas assim, quando a gente tem aquela união de informações, tudo fica muito mais interessante de ser feito, as decisões, né, tem uma possibilidade muito maior de serem positivas, né? Não serem tomadas decisões erradas. Então, assim, tem que partir de você para que isso funcione. É igual a gente está falando, Marcos, por enquanto não está funcionando, mas assim, que parta de você para que isso funcione. Porque o teu companheiro de trabalho vai ver que você está se interessando, ele vai começar a se interessar também. Então, eu sempre falo que a gente tem que fazer a diferença. A gente não pode ficar, eu não vou fazer porque a professora Andréia não faz, não é, professora? Então, a gente tem que fazer a diferença para que outras pessoas se espelhem também na gente e que isso se torne, no caso, daqui a um tempo, se torne uma coisa normal. A gestão democrática, ela funciona assim dentro da minha escola. A gestão democrática funciona assim dentro do meu país. Eu queria até fazer uma referência ao que o Marcos falou. Eu achei muito, muito bom assim, a colocação dele, porque ele relatou o que acontece e é bom a gente saber assim, de como está a realidade nas diversas escolas. É bom que a gente analise o perfil desse gestor, porque eu sempre digo que não é que é toda a responsabilidade do gestor, mas se o gestor ele tem um perfil de ele incentivar a participação, de ele chamar a participação, aquela pessoa que está à frente, o líder, ele tem que ter esse perfil
participativo, democrático, ele tem que conquistar as pessoas à participação, porque senão, muitas vezes a pessoa tem consciência da importância da contribuição dela nas reuniões, das opiniões, mas ela fica meio temerosa de falar sozinha e o diretor às vezes podar, né, aquela opinião, aquela sugestão. Então, o gestor ele tem que ter esse perfil. E a eleição dos diretores hoje na escola, que muitos municípios já implantaram essa gestão democrática, é uma das características, não é só a eleição que é a gestão democrática, mas é uma das características, ela favorece muito isso, você poder escolher essa pessoa com esse perfil. Se a pessoa não tiver, você pode ter todas as pessoas dentro da escola que tem um perfil democrático, um perfil que queira participação. Se o gestor não tiver, fica difícil, vira uma guerra, né? Então as pessoas elas acabam se intimidando e acabam não favorecendo em nada a democracia. Exatamente. Então, essa pessoa que a professora Andréa está falando, ela tem que participar de todas as etapas. Ela tem que participar do planejamento, ela tem que participar da execução, ela tem que participar da fiscalização. Então, ela tem que estar sempre presente ali com as pessoas, não é, professora? Para que isso seja, para que ela estimule as pessoas a estarem participando e que ela estimule cada vez mais essa democracia, no caso, dentro da escola, né? A gente tem falado muito nessa parte de planejamento, vamos planejar o que a gente vai fazer, quanto que a gente vai gastar, tudo, e a gente não pode esquecer da parte da fiscalização, né? Porque, por exemplo, lá no nosso orçamento anual, a gente colocou um objetivo. Desculpa, no nosso PPA a gente colocou um objetivo, dentro da nossa lei de diretrizes orçamentárias a gente colocou as metas que a gente vai... Então a gente tem que fiscalizar se isso está sendo feito, né? Muitas coisas que não foram feitas, por exemplo, num determinado ano, ela tem que ser planejada para o próximo ano. É igual eu tenho comentado com vocês nas aulas anteriores do nosso próprio orçamento. Se você planejou alguma coisa para a sua vida até o final do ano e você não conseguiu cumprir, você não tem que desistir disso, você tem que replanejar, você tem que jogar isso para o ano seguinte, ou muitas vezes você já viu, no ano seguinte eu não vou conseguir fazer, então eu vou jogar, mas não, você não tem que riscar aquilo ali. E a mesma coisa acontece dentro do nosso país. A gente viu até isso dentro do PNE, né, professora, do nosso Plano Nacional de Educação. A gente não conseguiu cumprir. Vamos restabelecer essa meta, a gente não pode desistir dela, a gente tem que ver o que a gente vai precisar, o que a gente precisa fazer, o que deu errado na primeira vez que a gente tentou e a gente não conseguiu. Então são vários fatores a serem analisados, só que a gente está falando disso que já aconteceu, a gente não conseguiu fazer e a gente vai replanejar para o futuro, ou para o próximo ano, ou para daqui 2 anos. Então é muito importante a gente, por exemplo, não desistir, né, de uma meta que a gente não conseguiu, de um objetivo que a gente não conseguiu, a gente tentar novamente e sempre focando nessa parte também da fiscalização. Por isso que eu deixo bem claro para vocês, não deixem de olhar os sites onde está todas essas informações do que o governo está fazendo, onde o governo está aplicando os recursos que estão sendo disponibilizados, dentro da educação está sendo disponibilizado isso, mas para quê? Né? Onde que está indo? Então, novamente, eu peço para vocês darem bastante atenção nessas informações disponibilizadas nos sites. Eu vou ler a questão 3 da Flora de Costa Marques. Ela diz o seguinte: é o interesse de planejamento governamental de médio prazo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal, regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998, estabelece diretrizes, objetivos e metas da administração pública para um período de 4 anos, organizando as ações do governo. Lucineide de Costa Marques, também Costa Marques está bem participativa hoje, né? Um abraço para Costa Marques. A Lucineide, a tutora, né, enviou a resposta da aluna Flora. A gestão democrática é sim eficaz na minha escola, pois há a participação de todos os funcionários com relação a todos os assuntos escolares e dos pais de nossa comunidade escolar, que, quando necessário, são chamados para opinar sobre o que se pretende realizar.
Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês, agradeço muito a colaboração aqui na correção das nossas atividades. Aguardo vocês para a próxima aula. A gente vai nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre os programas, sobre o salário e educação, contribuição social. A gente vai dar uma ênfase maior nessa parte dos percentuais, no caso das alíquotas, né, que são disponibilizadas, os programas, quanto que é disponibilizado para os programas do FNDE. Então, agradeço muito a atenção de todos vocês. Obrigada, professora Andréia, e eu aguardo todos para a próxima aula.